Fala galera, aqui quem fala é o professor JP e esse aqui é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre produtos notáveis. Antes de você assistir esse vídeo, o que eu vou pedir? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, para caso tenha alguma dúvida relacionada à matemática, só perguntar pra gente aqui, beleza? Siga nas redes sociais também que é importante. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, eu recomendo você clicar no card e assistir, porque é sobre o quadrado da soma de dois termos. É o produto notável mais comum que a gente vai ver. O que a gente vai ver hoje aqui é sobre o quadrado da diferença de dois termos. Como assim? Presta atenção aqui. Eu tenho dois termos, só que é a diferença. Toda vez que a gente vê isso em matemática, a palavra diferença quer dizer que é relacionada à conta de subtração. Então, a diferença de dois termos, só que eu não quero somente a diferença, eu quero eles elevado ao quadrado. Aí, relembrando, o que é um produto notável? Produto notável é quando a gente tem uma regularidade para resolver, um padrão para resolver. Esse padrão vai simplificar nossos cálculos. Primeiro eu vou resolver aqui através da multiplicação desse binômio aqui, e depois a gente vai entender essa regularidade. Como que eu vou resolver isso daqui? Já expliquei para vocês. Toda vez que a gente tem elevado ao quadrado, o que isso significa? Que é o termo vezes ele mesmo. Nesse caso aqui, como o termo é a menos b, então vai ser a menos b vezes a menos b. Como que a gente resolve isso, professor? Utilizando a propriedade distributiva. O que essa propriedade nos diz? Para eu resolver isso daqui, eu tenho que multiplicar todos os termos aqui dessa primeira parte aqui por todos os termos de lá. Então vai ser a vezes a, resultado a elevado ao quadrado. Agora, a vezes menos b. Reparem o seguinte, aqui eu já tenho que analisar o sinal. O sinal do a é positivo e o b é negativo. Mais com menos na multiplicação dá o quê? Negativo, dá menos. A vezes b, a, b. Pronto, acabou, não tem mais onde multiplicar. O que eu faço agora? O segundo termo. Reparem também que aqui tem que analisar o sinal. Menos b vezes mais a, resultado negativo. Menos com mais dá menos, b vezes a é a mesma coisa que AB ou BA. Para ficar mais fácil aqui, vou colocar AB. Continuando. Menos b vezes menos b, analise o sinal também. Menos com menos dá mais, é positivo. b vezes b, b elevado ao quadrado. Acabou aqui a conta? Não. Aonde que eu posso simplificar? A ao quadrado não tem mais a ao quadrado, então só repete. Menos AB, eu devo um AB e devo um AB. Então eu estou devendo 2AB mais B ao quadrado. Simples assim. Qual que é a regularidade, o padrão que a gente tem aqui? Reparem o seguinte. Eu tenho o primeiro termo e o B é o segundo termo. E eu tenho sinal de menos aqui. Como que é esse padrão então? O primeiro termo elevado ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Essa é a regularidade que a gente tem. A gente não precisa mais resolver todos esses cálculos. A gente pode já gravar isso daqui. Qual que é a diferença do quadrado da soma de dois termos para o quadrado da diferença de dois termos? É esse sinal aqui. No quadrado da soma, o primeiro termo aqui, o segundo termo aqui, ele é positivo. Já no quadrado da diferença, esse termo aqui vai ser negativo. Agora que a gente já viu a regularidade, vamos entendê-la também de uma forma geométrica, igual a gente fez com o quadrado da soma de dois termos. Reparem que a ideia do quadrado aqui é o mesmo, só que tem coisas diferentes. Agora, o lado do quadrado maior
vale A e o quadrado menor aqui vale B. Então, na verdade, o que a gente quer descobrir aqui, quando a gente faz A menos B elevado ao quadrado, é a área desse quadrado aqui, ó. Então, como tudo vale A e esse pedaço aqui vale B, esse quadrado menor aqui, ó, o lado dele vale A menos B. A mesma coisa para esse lado de cá, ó, vale A menos B. Então, para a gente determinar a área da figura 1, ela é o quê? A menos B elevado ao quadrado. A menos B vezes A menos B. Para determinar a área de tudo isso, como que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área do triângulo, a área do retângulo, caramba! Para calcular a área da figura 1 aqui, ó, como que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área do quadrado maior e subtrair esses pedaços aqui, ó. Como que a gente vai fazer então? A área do quadrado maior, o lado vale A, então vale A ao quadrado. Reparem o seguinte, agora eu vou calcular a área dessa figura aqui, ó. Dessa figura separada aqui, ó, eu não consigo, vai dar mais trabalho. Então o que a gente pode fazer? Vou calcular a área dessa figura toda aqui, ó. Essa parte toda. A base vale B e a altura vale A. Então, menos AB. A mesma coisa, essa parte de cá, ó. A base vale A e a altura vale B. Então, a área dessa figura aqui também, ó, retirando isso, menos AB. Só que reparem o seguinte, quando a gente tira esse pedaço e tira esse pedaço daqui, a gente tirou essa parte de cá, esse quadrado menor, duas vezes. Então, para a gente calcular essa parte e retirar somente uma vez, a gente tem que acrescentar essa parte. Então, esse quadrado aqui, ó, vou calcular a área dele e vou somar aqui. Então, vai ficar mais. A base é B e a altura é B, ficou B elevado ao quadrado. É a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó. Primeiro termo, elevado ao quadrado. Isso daqui eu consigo resolver, né? Vai ficar menos 2 AB mais B elevado ao quadrado. É simples, né? Agora que a gente já entendeu como que funciona essa regularidade, esse padrão de resolver quadrado da diferença de dois termos, vamos fazer alguns exemplos, ó. Coloquei aqui 3 exemplos para a gente resolver. X menos 4 elevado ao quadrado. Como que resolve isso? Primeiro termo elevado ao quadrado, então x elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 4, mais o segundo termo elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui agora, x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x, mais 16. Simples, né? Segundo exemplo, 7y menos 3 elevado ao quadrado. A mesma dica que eu usei lá no quadrado da soma de dois termos. Quando eu tenho um número e uma variável, uma letra, uma incógnita, o que a gente vai fazer? Colocar entre parênteses. Então vai ficar 7y elevado ao quadrado menos 2 vezes 7y vezes 3 mais 3 elevado ao quadrado. Resolvendo isso daqui, ó. Quando eu tenho 7y elevado ao quadrado, são os dois valores que estão elevados ao quadrado. Tanto o 7 como o y. 7 vezes 7, 49. Y ao quadrado, y ao quadrado. Menos 2 vezes 7, 14y. 14 vezes 3,
42. Y. 3 ao quadrado, 9. Por último aqui, ó, 2x menos 3y elevado ao quadrado. A mesma coisa. Ó. 2x elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3y, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui agora, 2x elevado ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2x, 4x, 4x vezes 3y, 12